Hoje nós trouxemos um especialista na área para conversar com vocês, para poder falar um pouquinho sobre o TEA. Mas sem mais delongas, eu apresento a vocês o Jardel. Jardel, é um prazer receber vocês aqui. Obrigado. É um prazer conversar com você sobre esse assunto que nos intriga e que também é um assunto muito cotado para cair no Enem esse ano. Mas primeiro vamos deixar o Jardel se apresentar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Meu nome é Jardel, como a professora Alessandra falou. Vou deixar só uma dica aqui, que eu também já fui aluno da professora Alessandra, também aí nessa caminhada aí do Enem, das redações e tudo mais. Ótima professora, e hoje para mim é um grande prazer estar aqui com ela, conversando um pouquinho, né, sobre esse tema que faz parte do meu fazer laboral desde 2014, onde eu começo a adentrar aí dentro desse universo da educação, sobretudo da educação especial, que diz respeito à inclusão desse aluno com transtorno do espectro autista dentro do universo da escola comum regular. Então, professora, esse tema, né, apesar de ser muito relevante para cair no Enem, como você bem coloca, né, não é um tema novo. A gente já vem debatendo sobre a inclusão da pessoa com deficiência, mais precisamente no universo da escola regular, desde 2008, com a Política Nacional de Educação Especial. Porém, né, esse tema, né, ganhou bastante relevância, né, graças aí a séries, aos filmes que a gente vê aí sendo muito divulgados. E debater esse tema, né, a inclusão da criança, sobretudo a criança com autismo, é algo que a gente não tem uma receita pronta. Até costumo brincar nos workshops, nas aulas, né, que se a gente tivesse essa receita pronta, a gente estaria vendendo essa fórmula milionária no Instagram, porque cada pessoa é única. E na minha experiência, aí, com mais de 10 anos, onde atuei como monitor de inclusão na rede municipal de Valença, hoje não estou mais na rede municipal, estou em outra rede, na rede municipal de Barra Mansa, como supervisor escolar, mas a minha carreira em si começa na educação, sobretudo na educação especial. E eu gostaria de saber, né, quais seriam as dúvidas, né, que poderia estar ajudando os alunos aí nesse caminho. Jardel, como você mesmo diz, você tem uma experiência vasta. Isso é muito interessante para nós, educadores, e também para os alunos. Qual foi, assim, o seu maior desafio nesse tempo todo de jornada, de caminhada? Qual foi o maior desafio que você teve quando você fala de inclusão? Para eu tentar contextualizar um pouco desse desafio, né, penso aí na minha formação. Inicialmente eu não sou formado na educação. A minha formação inicial era em administração, mas aí teve um concurso aqui na cidade, fiz o concurso, fui aprovado, entrei, e assim, me deparei com um desafio que era estar ali como monitor, esse mediador desse processo de ensino-aprendizagem de uma criança com deficiência, e me vi ali muito vulnerável em relação a essa profissão, em relação a esse cargo. E aí fui buscar. Eu acredito que o nosso maior desafio hoje é achar que a gente vai, num curso, numa formação, a gente vai se capacitar para o resto da vida. Não, a gente não se capacita, né? Todo momento a gente vai precisar não vou dizer se reciclar, porque essa palavra não caberia, que acho até estranho quando as pessoas falam reciclagem de professores e tudo, né? Dá a impressão que as pessoas não estão valendo mais, enfim. Mas eu penso numa formação contínua e continuada, de que a gente precisa sempre aprender, sempre buscar. As nossas salas de aula cada dia estão mais desafiadoras, né? O último estudo, até dos Estados Unidos, ele mostra que hoje 1 para cada 31 crianças que nasceriam com a possibilidade, né, com grande risco de estar com transtorno do espectro autista. Então, penso aí que hoje, se na nossa turma existe 1 aluno, daqui a alguns anos esse número tende a aumentar. E isso mostra exatamente essa diversidade da nossa sociedade. Se a gente quer modificar a sociedade, a gente precisa modificar primeiro a nossa estrutura de escola, porque a escola nada mais é do que um recorte da sociedade. Então, respondendo a sua pergunta, né, o meu maior desafio, eu acredito que seja a formação e essa busca pela formação que precisa ser contínua e continuada a todo momento. Concordo plenamente com você. Inclusive, nós vamos falar sobre propostas de intervenção, de salas multifuncionais, de apoio também aos professores, que eu acho que é o primeiro passo, né, para que isso aconteça. Jardel, qual é o papel da escola nessa intervenção, nessa questão de saber que esse aluno pode ter o transtorno do espectro autista? Então, a escola exerce um papel fundamental nesse processo, exatamente porque é na escola, com esse ambiente social, né, de socialização entre as crianças, entre os pares, que a gente vai começar a identificar algumas coisas. A gente usa alguns teóricos para tentar contextualizar isso, entre eles Piaget, né, que traz aí os marcos do desenvolvimento, né, esses estágios do desenvolvimento.
e se a criança deveria estar fazendo alguma coisa, né? Por exemplo, ela já deveria estar lendo algumas palavras e não está nesse processo. O primeiro passo é identificar se é uma lacuna pedagógica, algo que não foi trabalhado na idade certa, ou se realmente é uma falha realmente do neurodesenvolvimento. Porque o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por isso que não existe uma receita pronta, né? Porque cada pessoa tem o seu desenvolvimento. E pensar nesse ambiente social que é a escola, ela vai exercer um papel de chamar essa família para uma conversa, né, para mostrar algumas coisas, identificar realmente que aquela criança está necessitando de ajuda e que essa ajuda ela vai ser buscada, né, dentro de outras esferas, que no caso seria a saúde, assistência social também em alguns casos, para ajudar essa família a apoiar nesse, não vou dizer uma peregrinação, porque soa até um pouco estranho, né? Mas essa busca por respostas. A escola ela vai ter esse papel então fundamental. E como que é esse primeiro passo da escola, falar com a família, como que é a receptividade da família? Então, é uma zona bem delicada, né? Porque ninguém está pronto, né? Ninguém está preparado, de fato. Então, é algo que precisa ser conduzido com muita leveza, né, pelo orientador ou pela gestão da escola, ali junto com a professora, para que isso soe para a família como, olha, estamos juntos com você nessa luta, né? Você não está sozinha, a família não precisa estar sozinha. Por mais que seja um momento muito difícil, a escola vai ter esse momento de sinalizar, mas também de acompanhar, porque todo o processo começa, mas ele também não se finda na escola, não é algo linear. É algo que a escola vai precisar dessas respostas desses especialistas, que são especialistas que não estão na área educacional, médico, fonoaudiólogo, psicólogo. É verdade. E, por exemplo, nós sabemos que existem níveis, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Por exemplo, o nível que eu julgo ser assim, mais complexo é o autista não verbal, né? Como que esse tratamento, como que a escola deve lidar, como que os professores, como que as pessoas à sua volta podem lidar com esse nível? E por muito tempo a gente falava, né, em autismo leve, moderado, severo. Hoje esse termo, né, ele caiu em desuso. Hoje a gente fala em nível de suporte 1, que seria, né, para a gente fazer uma comparação leve, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Há até alguns estudos, até mais recentes, que tentam em grupos, né, de acordo com as questões, né, com as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Mas ainda hoje na literatura o que a gente está utilizando são os níveis de suporte. E o nível de suporte 3, que seria esse autista que teria muitas comorbidades, entre elas a questão do não verbal, né, de não oralizar, seria o mais complicado de ser trabalhado no ambiente da escola, principalmente ali na fase de alfabetização. E eu até ilustro com um exemplo pessoal. Ano passado eu tive a feliz oportunidade de acompanhar um aluno autista não verbal numa turma de alfabetização. E assim, o processo dele de inclusão mesmo na sala de aula era realmente para pensar esse processo de forma sustentável para ele, porque ele estivesse na escola, participasse das atividades e que não fosse cobrada dele a fala, porque a gente não obriga o cego a enxergar, o surdo a falar, a ouvir. Por que a gente tem que obrigar, né, teoricamente, o autista a ter habilidades normais e sociais? Então, o processo de inclusão precisa ser realmente pensado para esse aluno de forma que ele participe das atividades, compreendendo a limitação dele, compreendendo que existem outras habilidades que são necessárias para que esse processo de fato aconteça. Eu percebo muito isso, né? Nós que somos professores, né? A gente está ali no chão da sala, a gente percebe que é complicado, né? Essa inclusão. Você acha que nós estamos a quantos passos para essa inclusão ser realmente efetiva? Então, é uma pergunta até muito delicada, né? Eu também estou em sala de aula, a gente também às vezes se desafia. Esse ano, inclusive, vivi um processo de inclusão no ensino superior de um aluno. E foi assim, também eu me vi no lugar desse professor, né? Eu lembro também da época da pandemia, que a gente elaborava os cadernos e a gente não sabia como que aquilo ia ser recebido, né, pelas famílias. Eu penso que a gente em sala de aula, a gente precisa sempre olhar para os nossos alunos como seres únicos, não tentar homogeneizar a sala, né? Muitas sociedades já tentaram fazer isso, né, de homogeneizar todo mundo no mesmo padrão, e viu que não deu certo, né? A gente precisa realmente fazer que a inclusão aconteça observando as potencialidades, não focando só nas fragilidades. As fragilidades, elas estão lá postas. Mas o que a gente pode melhorar desse aluno? E ilustrando, né, novamente exemplificando com esse aluno ele tinha uma grande dificuldade, que era a questão
de folha, ele não gostava de folha de papel, né? Como é que você faz um processo de alfabetização com um aluno que se recusa a escrever? E eu percebi que essa era a fragilidade dele, né? E a potencialidade, isso conversa com a família, por isso que eu falo que o papel da família é fundamental nesse processo, né? Porque ela que vai trazer para a gente alguns insights que a gente vai adotar na sala de aula. Ele gostava de rótulos, principalmente de rótulos de Coca-Cola. E a mãe falou, olha, nunca bebeu Coca-Cola, ele só gosta do rótulo. Então, buscando, né, esse interesse dele, busquei rótulo em todo lugar, né? Fiquei um louco aí caçando um rótulo de refrigerante. E a partir disso, né, a gente foi elaborando esse processo de inclusão dele, com brincadeiras, com atividades que chegaram, né, culminaram no papel. Então, desde março a gente foi trabalhando isso para chegar lá em novembro, foi um vídeo assim que eu mandei para a família, ficou bem emocionado, que ele montou um quebra-cabeça num papel. Esse foi o nosso objetivo. Dizer assim que ele aprendeu a ler com fluência junto com a turma, isso é um processo que ele ainda estava em consolidação. Mas só o fato dele já aceitar um papel, já aceitar fazer uma atividade dirigida, para a gente já valeu todo o nosso esforço aí durante o ano. E eu concordo plenamente com você, né? Por mais que nós tenhamos bastante alunos na sala, a gente trabalha com uma turma bem cheia, normalmente é assim que funciona, né? Eu acredito que sim, cada aluno é único e a gente deve ver cada aluno com suas particularidades, vamos colocar dessa maneira, né? Nós trabalhamos com crianças autistas, adolescentes autistas que descobriram há pouco tempo. E assim, a gente percebe que é uma coisa nova ainda para nós, que a gente ainda está se capacitando, a gente assiste vídeo, mas ainda é algo muito novo, né? Mas eu entendo que seja algo que deve ser estudado sim, que deve ser buscado. E aí eu deixo sempre uma dica para vocês, viu? Vai escrever uma redação, vai querer entender sobre o assunto, pesquise, né, Jardel? Sim. Não escreva de qualquer maneira, porque é um assunto sério e delicado, não só para nós, mas também para a família, né? Então, assim, eu amei a sua participação aqui. Eu espero que você volte muitas e muitas vezes. Obrigado pelo convite. Agregou muito, né? Porque nós estávamos, assim, ansiosos por uma pessoa na área para conversar com a gente sobre e também para dar dicas para o vestibular. Então, Jardel, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, contribuindo para a formação, até dando assim uma dica, né, de filme, para a gente pensar nesse processo, né? Porque hoje a gente ouve muito esse ditado, né? Ah, mas na minha época não tinha tanto autista quanto tem agora, né? Por que não tinha tanto autista? Aí, como dica, eu deixo um documentário da Netflix chamado O Holocausto Brasileiro. Ele é bem forte, né? Maravilhoso. E lá vocês vão entender por que não existia, né? Porque eles não estavam nesse ambiente social, né? Estavam em outro espaço. Sim. E hoje, com as nossas políticas públicas, né? Com o avanço da legislação, principalmente dentro da educação inclusiva, eles estão ocupando novos espaços. E que bom, né? Que eles estão cada vez mais ocupando esses espaços. Olha, é maravilhoso esse documentário, já assisti e prepare-se para chorar, porque ele realmente é muito pesado, né? E ele é uma adaptação do livro, né, do Holocausto Brasileiro. É maravilhoso, fala sobre o Hospital de Barbacena, né, Anal dos Lobos, etc e tal. Não vou dar spoiler, porque realmente a série é maravilhosa. Então foi super agradável ter você aqui. Obrigada por tudo que você passou para nós. Foi um aprendizado e eu espero que a gente possa ter aqui mais vezes a sua participação para dar para a gente mais feedbacks. Muito obrigada, gente. Obrigado. Obrigada pela participação de vocês. Compartilhe com os amigos, viu? Porque é uma participação maravilhosa. Então, ó, até a próxima.